Homens de honra. Cadê os homens de honra? Aleluia! Que tempo maravilhoso que nós tivemos ali, sexta e sábado, recebendo de Deus. Fomos verdadeiramente marcados, eu creio. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E tivemos aí algumas surpresas, né? A sala ali, o intervalo. Minha esposa perguntou, mas o que é isso aqui, intervalo? Esse intervalão, né? Cada intervalo que dava, os homens corria lá pro salão anexo, né? Nos divertimos bastante, foi muito legal. Tinha ali também as banquinhas ali vendendo coisas. Cadê as mulheres aí? Já chegou uma cocadinha aí na sua casa, né? Alguma coisa assim, um docinho, um biscoito. Glória a Deus, né? Foi uma bênção, meus irmãos, foi uma bênção. Nos surpreendeu. Havia uma expectativa de X homens e foi muito mais daquilo que a gente esperava. Deus é bom. Queridos, quantos estão com frio? É interessante que, principalmente quando nós estamos em casa, quando sai aquele sol, o que você faz? Você corre lá para aquele espacinho no quintal de casa, não é isso? Ou do lado de fora na calçada e... Para quê? Para aquecer o corpo. Não é gostoso isso? Você fica ali, daqui a pouco passa um tempinho, o corpo está aquecido. Não é assim, meus irmãos? O sol tem esse poder. E você sente essa sensação maravilhosa. E não dá vontade de sair dali, né? Eu me lembro que uma vez eu fui pescar. Eu não sou muito pescador, eu não pesco nada, né? Mas eu fui. Vamos lá. Nós fomos para uma represa. E naquele dia estava muito calor, estava um sol de rachar. E eu tirei a camisa, parecia que eu estava na praia. Eu tirei a camisa, à vontade, e lá jogando a vara no rio e tal. E até brinquei um pouquinho, peguei alguma coisa lá. Queridos, quando chegou a tarde daquele dia, que eu fui colocar a camisa, eu estava todo queimado. Quando eu cheguei em casa, a esposa olhou e falou, mas o que aconteceu com você? Você estava na praia, você não foi pescar? Não, fui, né? O sol queimou. O sol tem esse poder. Por que isso acontece conosco? Porque estamos expostos, irmãos. Amém? Nós estamos expostos, então o calor, isso acontece muito na praia, o sol, e daqui a pouco você começa a queimar, você sente aquela sensação, o calor te envolve. Agora, presta atenção numa coisa, nós cantamos isto aqui, a palavra fala que Moisés, não exposto ao sol, mas exposto ao poder de Deus, a glória de Deus, a presença dele. Moisés, ele teve a sua realidade transformada. Moisés foi impactado por aquela glória, quando ele subiu lá no monte, para falar com Deus, para ter aquele tempo com Deus ali, ele foi marcado pela glória de Deus. A ponto da palavra dizer que quando Moisés desce lá do monte, o rosto dele resplandecia, o rosto dele brilhava. Queridos, o Senhor, Ele quer marcar as nossas vidas também. Ele quer impactar você com a glória dEle. Ele quer envolver você com a glória dEle. Ele quer esquentar você. Ele quer aquecer a tua vida com o calor dEle, com a presença dEle. Ele quer imprimir na tua vida as marcas dEle. Ele quer te tocar com a sua glória. Aleluia! Deus desejou o mesmo que Ele fez com Moisés, com o povo. Mas o povo teve medo.
Quando o povo viu a manifestação da glória de Deus lá no monte, trovão, luzes, relâmpagos, o povo teve medo. Por que que o povo teve medo? Porque o povo não conhecia a Deus. O povo ficava vendo Moisés armar a tenda da presença, ir lá e falar com Deus, e o povo ficava de longe vendo aquilo acontecer. Moisés estava tendo relacionamento com Deus, Moisés estava tendo intimidade, por isso que tudo aquilo que aconteceu para Moisés não era estranho. É por isso que Moisés subiu lá, e ele ficou lá 40 dias, a ponto do povo dizer: meu Deus, ele não vai voltar mais. Moisés desapareceu. E aí o povo tentado vai lá para Arão e fala: ei, Moisés já era, foi embora, foi abduzido, aconteceu alguma coisa com ele não vai mais voltar. Faz para nós um Deus aí que nos guie. Ei, o povo não conhecia como Moisés conhecia, teve medo e não subiu, e não esteve ali também desfrutando da glória, da presença, do poder de Deus. Mas o povo, Deus também queria marcar o povo com a sua glória, com a sua presença. Meu irmão, o que eu quero dizer aqui, o que Deus tem derramado, o que Ele tem dado, não é apenas para mim, não é para um discipulador, para uma porta, não é título, não é cargo, é para você, é para aquele irmão que acabou de se converter, é para todos nós. Deus quer marcar cada um de nós com a sua glória. Ele quer marcar a tua vida, Ele quer te dar experiências. Aleluia! Por que que Moisés ficou com o rosto brilhando? O Marcos dizia aqui, a lei ela não era ruim. A gente tem uma tendência natural de falar: a lei era ruim, porque, quem podia cumprir aquelas coisas e o cara não cumpria, o chicote estralava no lombo dele. A lei era ruim, Deus queria punir. Não, Deus não queria punir. Mas com o cumprimento da lei, o povo viu a sua condição. O povo viu quanto o pecado é ruim, o quanto estar separado de Deus é ruim, o quanto errar o alvo, fazer besteira, ficar debaixo de acusação é ruim. E é por isso que Deus estabeleceu os sacrifícios. É como nós hoje, pecou, fica mal, o que você tem que fazer? Limpar o coração, vir para a luz, pedir perdão, perdoar, se arrepender e ficar bem novamente. Então Deus estabelece todos os sacrifícios para que o povo pudesse, então, pisou na bola, e cada pecado, cada coisa que o povo tinha que fazer, tinha um animal, tinha uma oferta diferente, a lei das ofertas, leia lá em Levíticos. E aí vinha o cara lá trazendo uma pombinha, trazendo um boi, trazendo um carneiro, trazendo azeite, trazendo especiarias e ofertando no altar do Senhor. Quando você vê a expressão ali do bode, quando se colocava a mão ali, e depois o bode era solto, né, fazendo expiação, o sentido era esse, o pecado era levado, né, o cabrito ali, era sacrificado no altar, era tacado fogo. Tudo isso aí, queridos, aponta para aquilo que nós temos hoje no Espírito. Hoje você não precisa sacrificar nada, você precisa perdoar, você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa limpar o coração, você precisa pôr a palavra em prática na tua vida. É assim que funciona. E Moisés teve o rosto brilhando, por quê? Porque Moisés estava lá, tanto tempo recebendo. Quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente está na presença, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente quer Deus, quanto mais nós contemplamos Ele, mais a glória dEle nos toca, mais você o conhece, mais você se torna íntimo dEle, mais as coisas de Deus para você se tornam parte da tua vida, querido. E não é estranho, não é difícil, não é problema, como Marcos usou o exemplo aqui no ofertório. Deus falou: eu estou nessa,
preciso perguntar nada, eu conheço Ele. Se é dele, se é a vontade dele, então está tudo certo, porque eu conheço Ele, eu tenho liberdade com Ele, eu tenho intimidade com Ele. A palavra do Senhor diz que todos nós, diga nós, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios 3,18, Paulo está dizendo aqui o seguinte: como é que nós vamos mudando? Esse processo de transformação, de mudança, como ele ocorre? Ele começa com a minha busca, com a minha entrega, com a minha contemplação, com a minha adoração, com a minha intimidade com o Senhor. E à medida que eu busco, a glória vai me tocando, a glória vai me marcando, a presença vai ministrando comigo, o calor de Deus. O Espírito Santo vai marcando a minha vida, eu vou mudando, porque como que um espelho, a imagem, você vai diante de um espelho, você olha, você vê a sua imagem tal como ela é. Deus quer nos mudar e nos fazer semelhantes a Ele, a sua imagem e semelhança no caráter, na personalidade, na nossa vida. E quando você vai marcando por Deus, você olha para o espelho, e esse espelho aqui não é um espelho físico, é um espelho espiritual, e você vai vendo na tua vida a imagem de Jesus, você vai se tornando parecido com Ele. Aleluia! Deus quer nos fazer a sua imagem. Aumenta aqui, não abaixa não, filho. Aumenta. Por favor. Deus quer nos transformar e nos fazer parecidos com Jesus. Meus irmãos, deixa eu perguntar aqui para você uma coisa. Nós temos muitos desejos, vontades, muitas coisas que nós queremos que aconteça, que mude na nossa vida, sim ou não? Eu vou falar aqui algumas coisas básicas. Quem quer morar numa casa melhor? Não dá para levantar o outro, não, eu caio. Quantos querem um salário melhor? Pastor, eu estou com a dificuldade, eu quero que meus filhos obedeçam mais, pastor, só isso. Só isso para mim já está suficiente, pastor, que eles sejam mais obedientes. São coisas básicas, perguntas e necessidades simples para nós. E muitas dessas coisas básicas, estou apenas citando algumas. Vamos pegar o exemplo de uma mudança. O marido chega, amor, vamos mudar de casa. Eu achei uma casa melhor. A esposa fala, mas meu bem, nossa casa está lá, essas coisas, mas de novo mudar. Aí logo a gente já pensa no quê? Em desmontar, montar, tirar coisa, carregar caixa, tudo. Mas mesmo assim, a gente faz. Nós conseguimos fazer muitas coisas. Ok? Agora, aonde é que a coisa pega um pouco mais? Aonde é que fica um pouco mais dificultoso para nós? Ah, pastor, lá vem, já sabia que ia chegar nessa parte da palavra. Aponta assim para você. Fala assim, quando a coisa fica pessoal. Quando eu estou falando, eu começo a falar de coisas que diz respeito a mim, a mudar a mim. Esse é o desafio, meus irmãos. Quando o negócio começa a falar de mudar a nós mesmos,
É fácil? Não é. Não é fácil. Quando nós falamos de precisamos mudar a nossa maneira de pensar em determinadas coisas, eu preciso mudar a minha mente, porque eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso mudar naquilo ali, eu preciso rever a minha rotina, eu preciso mudar hábitos na minha vida, eu preciso melhorar, eu preciso fazer essas coisas. Você já identificou até, mas é difícil muitas vezes mudar. Por quê? Porque exige postura, exige muitas vezes deixar coisa, crucificar coisa, arrepender, exige muitas coisas da nossa parte. E aqui começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque essas coisas já estão dentro de nós. Já são marcas que estão aqui dentro, que a gente vem carregando elas há algum tempo, e aí a gente junta com o olhar que a gente tem muitas vezes do natural, e a gente olha para as coisas externas na maioria das vezes, a gente olha para as coisas presentes na nossa vida, que estão lá, e talvez há algum tempo que elas estão lá, e a gente começa então a olhar e falar: meu Deus, mas eu não sei se eu consigo mudar isso mais, eu me vejo incapaz de fazer tal coisa, de agir dessa maneira, e a gente começa a olhar todo esse contexto, e começamos a nos conformar e a não querer mudar. A Bíblia fala de dois homens, João e Moisés, dois grandes personagens bíblicos da história, que tem muito a nos ensinar e nos ajudar a tomar coragem para vencer processos na nossa vida. Quem foi Moisés? Moisés, conhecido por aquele que pediu para ver a glória de Deus. Senhor, eu quero te ver. Me mostre a tua glória, Senhor. Eu quero ver o Senhor. Mas Moisés, você já está vendo a minha glória. Manifesta. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu quero uma experiência, eu quero ver o Senhor face a face, tal como o Senhor é. A profundidade do pedido de Moisés: Senhor, mostra, eu quero ver a tua glória. Moisés é conhecido por aquele que abriu o mar vermelho, o homem mais manso da terra. João, conhecido por ser o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o cara que viu o futuro, que teve a visão do Apocalipse, as revelações, ele viu tudo que iria acontecer. Que privilégio, meus irmãos, o cara chamado discípulo do amor. Mas a minha pergunta aqui é: será que esses caras sempre foram assim? Moisés, vamos falar de Moisés primeiro. Ele não teve uma vida muito fácil. Quando Moisés nasceu, já havia uma sentença de morte sobre a vida dele. Após o seu parto, Moisés então é lançado num rio, dentro de um cesto, para ser levado, para escapar da morte. Imagina o trauma dessa criança, o que ela passou, porque a criança reage. Imagina o que passou por essa criança. E aí a filha de Faraó está lá tomando banho, está lá com as suas criadas, ela vê o cesto, que é aquilo ali? Vai lá, um bebê. E a filha de Faraó então pega e adota aquela criança para cuidar. Traz a mãe de Moisés para ser ama, cuidadora. E eu acho que a mãe de Moisés não era boba nem nada, ela ia ali incutindo algumas coisas ali no coração de Moisés, orando por ele, abençoando a vida dele. Mas, preste atenção, quando Moisés completa uma certa idade, ele vai para a casa de estranhos, ele deixa o convívio familiar. Quantas histórias, irmãos, a gente ouve no nosso meio. Eu não conheci minha família. Ontem mesmo o pastor Alexandre contando a história dele, que ele não conheceu o pai, que ele foi cuidado pela avó. Mas quantos de nós passamos por esses processos iguais, idênticos? Moisés passa a juventude no meio da idolatria, da magia,
da corte egípcia. Ele foi educado pelas melhores escolas da época, claro. Mas ele vai vivendo boa parte da sua vida num lugar estranho. Ali não era o lugar dele, não era a terra dele, não era o povo dele. Aos 40 anos, Moisés estava lá vendo o povo trabalhar, e de repente ele vê um ajuntamento ali, um borbulho, ele se aproxima para ver. Havia uma confusão, uma briga. Eram os egípcios oprimindo o povo hebreu, chicoteando. Talvez o cara cansou, deu uma caída, ou sentou para descansar, e aí veio lá o capataz: levanta, vai trabalhar. Moisés vê aquilo, fala: que injustiça é essa? Ele parte para cima, ele tem um impulso, e ele vai lá, e ele bate nos caras e mata o soldado egípcio. Com medo da sentença que viria, o que ele faz? Ele esconde o corpo na areia. Uma história de vida difícil num lugar que não era seu, mas essa história, essas coisas que aconteceram na vida de Moisés, causaram nele algumas marcas. Moisés se tornou um cara impulsivo, medroso, impaciente, orgulhoso, egocêntrico. Moisés se tornou um cara inseguro. Essas coisas aconteceram e marcaram Moisés. Bom, aí a gente para e começa a pensar: espera aí, a gente está falando do homem que recebeu os 10 mandamentos do Senhor, que ficou 40 dias lá no monte. Nós estamos falando do homem que as mãos foram usadas para operar muitos milagres. Aquele mesmo que pastoreou milhões de pessoas, a maior igreja da época. Sim, nós estamos falando dele, sim. Agora deixa-me fazer uma pergunta. Os defeitos de Moisés, essas marcas na vida de Moisés, por acaso, irmãos, tem alguma coisa a ver conosco também? Eu quero que você comece a pensar e avaliar esse contexto. Durou 40 anos, e mais 40, para Deus trabalhar na vida de Moisés e arrancar essas coisas de dentro dele. E João, apelidado de Boanerges, filho do trovão, esse era o apelido dele. Ah, olha o filho do trovão lá, olha, o filho do trovão chegou. Já dá para você imaginar alguma coisa, né? A Bíblia cita pelo menos 3 ocasiões o que justifica o apelido dele. Ele repreendeu um homem que não era um seguidor de Jesus, porque esse homem estava lá expulsando demônios das pessoas no nome de Jesus. O homem estava lá: sai em nome de Jesus, e o demônio saía. E João olhou para aquilo, e ele falou: espera aí, discípulos de Jesus somos nós. Quem esse cara pensa que é? Quem que esse camarada é? Ninguém aqui nunca pensou isso, né, irmãos? Mas esse fulano aí chegou agora, quem ele pensa que é para estar fazendo essas coisas? O cara não estava fazendo nada errado, estava expulsando demônio. Depois, eles entram numa aldeia de samaritanos, que não quis receber Jesus lá, ok? Já aconteceu com algum de nós? Você vai lá numa casa, a pessoa não quer te receber, você vai lá orar, não quero oração, sai daqui, né? Acontecia com Jesus também. A aldeia não quis receber, e aí João falou: ô mestre, será que a gente poderia pedir para vir fogo do céu e queimar essa turma toda aí, acabar com tudo? Isso está lá em Lucas 9:54. João era bonzinho, né, irmãos?
Para completar ainda, ele perguntou a Jesus se lá no céu, na glória, ele e o seu irmão não poderiam sentar um à direita. Claro que ele seria à direita, né? Uma à direita e o outro à esquerda do trono de Jesus. Vai vendo, Senhor, vamos combinar aqui, lá na glória, o Senhor arruma um espaço para nós lá. Claro, Senhor, eu te amo mais que ele, né? Então me põe à sua direita e ele fica à esquerda. Tá bom, Senhor? João era impulsivo também. As características mostram isso. João era arrogante. Havia orgulho na vida de João. Havia um senso crítico na vida de João. Impaciência, grosseiro. E aí a gente conclui, nós estamos falando do homem chamado discípulo do amor. O homem que viu o futuro, que teve as revelações do Apocalipse, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, é dele que nós estamos falando. E aí eu volto a perguntar, será que tem alguma semelhança? A gente se identifica com alguma coisa aqui que nós estamos falando na vida desses homens? Não, pastor, que eu já fui para o encontro, pastor, já fiz veredas, já dei meu nome para crescer, pastor. Estou avançando aí, ó. Será que assim como Moisés e João, irmãos, que muitas vezes olharam para dentro deles, para os seus defeitos, e muitas vezes eram tentados a fixar os olhos neles? Ei, preste atenção. Eram tentados a fixar os olhos neles. E eu digo isso por quê? Porque Moisés chegou a questionar Deus. Quando Moisés tem ali aquele primeiro encontro com a sarça, e Deus revela o plano para Moisés, fala, ei Moisés, você vai voltar lá no Egito, e eu vou usar você para libertar o meu povo, Moisés. Deus revela o seu plano para Moisés. Deus chamou você. Deus colocou em você algo. Primeiro ele chama você para perto dele. Moisés é atraído pela sarça. Moisés olhou e viu um fogo que não se extinguia, chamou a atenção, e ele foi até lá e ele constatou que o fogo não se apagava, e quando ele se aproxima, ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Moisés se aproxima e aquele fogo, Deus, a glória de Deus ali manifesta, começa a falar com Moisés e Deus revela a missão que ele tinha para Moisés. Você vai voltar lá e você vai libertar o meu povo. Deus tem chamado você, meu irmão. Ele tem atraído a sua presença, Ele tem atraído a sua atenção, Ele tem despertado você. Deus tem chamado a nós. Ele quer falar conosco, Ele quer falar com você. A semelhança do que aconteceu com Moisés. Mas o que acontece? Moisés olha para as suas limitações. E Moisés então fala, Senhor, mas eu nem sei falar direito. Eu sou pesado de língua, Senhor. Moisés estava dizendo para Deus o seguinte, eu não tenho capacidade. Eu sou lento, eu sou fraco, Senhor. O Senhor não pode confiar essa missão para mim, manda outro. Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Quantos de nós, olhando para as nossas dificuldades, para as nossas falhas, para as nossas limitações, também quando Deus nos chama, quando Ele quer falar conosco, quando Ele quer nos confiar coisas maiores na nossa vida, a gente também olhando para as nossas limitações, dizemos, não, eu não tenho condições de fazer isso, eu não consigo, eu não posso ser um líder. O pastor está querendo que eu faça isso, mas eu não, eu nem sei falar direito. Olhando para tudo isso, meus irmãos, sabe, o que fez com que esses homens, sabe, tomassem posse desta mudança e revertesse esse
quadro, o que fez esses homens mudarem, o que fez esses homens serem transformados, o que aconteceu na vida desses homens. Estes homens foram marcados pela glória de Deus, esses homens foram marcados pelo poder de Deus. Assim também, meus amados, nós mesmo olhando e reconhecendo as nossas limitações, Deus quer marcar a tua vida com a glória dele. Ele quer marcar a tua vida com a presença dele, com o poder dele. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor, ele veio a este mundo e ele abriu a porta, ele abriu o caminho por meio do seu sangue. Jesus, ele veio e fez aquilo que homem algum na face da terra poderia fazer. Jesus, ele veio ao mundo com dois propósitos: primeiro, resolver o problema do pecado; segundo, ele veio para revelar a sua glória, ele veio revelar o Pai, ele veio se manifestar na nossa vida. Jesus, ele veio, diz a palavra, Mateus 9:12, o próprio Jesus disse isso: eu não vim para aqueles que se consideram sãos. Os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de cura. Eu vim para os doentes. O que Jesus estava dizendo com isso? Aqueles que reconhecem, aqueles que enxergam, que veem, que precisam, aqueles que não ficam se justificando, aqueles que olham e falam: eu tenho esse defeito, Senhor, eu preciso de mudar, eu reconheço na minha vida, eu preciso de ajuda, Senhor, muda a minha vida. Ele veio para esses. A primeira condição para quem quer mudança é reconhecer que precisa de mudança. Se você reconhece que precisa de mudança, se você enxerga estas marcas na tua vida, não importa quanto tempo elas estão aí, pode ser uma dor, uma decepção, uma mágoa, uma frustração, talvez a semelhança desses homens, você também foi criado longe da família, talvez você passou por tantos processos e etapas na tua vida, isso marcou, isso feriu, isso mudou coisas na tua vida, mas o Senhor veio para revelar a sua glória. Ele quer marcar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, em nome de Jesus, querido. O primeiro passo é reconhecer. Se você quer o toque de Deus, esse é o primeiro passo. Senhor, eu sou assim, eu não consigo me relacionar bem. Senhor, eu tenho uma grande dificuldade de tomar atitude, eu tenho uma grande dificuldade nisso e naquilo. Jesus, ele traça um caminho por meio do seu sangue. E aqui eu volto até, o Marcos começou a ministrar a palavra, aqui eu já estava quase para subir e dar aqui o tablet para ele continuar, que estava bom, a palavra estava fluindo, mas eu vou repetir o que você já ouviu aqui. Ei, Jesus, ele veio, ele olhou para nós. Muitas vezes nós estamos aqui nos sentindo assim, inadequados, incapazes, infrutíferos, sem condição. Será que isso pode mudar? Será que um dia, e a gente fica dentro desse contexto, pensando todas estas coisas, ele veio, derramou seu sangue, ele abriu o caminho, ele falou: vem, vem, eu quero agora ter um relacionamento com você. Eu estou estabelecendo algo novo na tua vida a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos caminhar junto. Eu vou me revelar na tua vida. Nós vamos caminhar. Eu quero ouvir você e eu quero falar no teu coração. Nós vamos andar juntos. Jesus abriu esse caminho, querido. Eu me lembro quando cheguei na igreja a primeira vez, todo estranho, debaixo de acusação, um peso enorme, vários processos na minha vida, com meu pai, com a minha família, comigo mesmo. E no momento que eu conheci Jesus, algo acontece ali. Eu já contei essa história ali. Eu desci dali diferente, e conforme os dias foram se passando, eu fui experimentando uma mudança progressiva. A glória dele agora estava dentro de mim, a presença dele agora estava dentro
dentro de mim. Jesus estabeleceu um relacionamento comigo, porque eu não o conhecia, eu não andava com ele. Eu conhecia o Jesus que estava pendurado na parede, eu conhecia o Jesus da história, eu conhecia o Jesus do filme, mas agora eu conheci o Jesus real, o Jesus vivo, o Jesus verdadeiro, o Jesus presente, o Jesus que transforma, o Jesus que cura, o Jesus que perdoa, o Jesus que ouve as nossas necessidades, o Jesus que se compadece de nós. Aleluia! O Jesus que conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas crises. Aleluia! E as coisas começaram a mudar. Agora eu não me via mais incapaz, agora eu não me via mais acusado. Por quê? Porque o toque de perdão dele na minha vida, lembra do que eu falei no começo? Começou a refletir. Antes eu olhava como que por um espelho para mim mesmo, e eu me via mal, triste, eu me via quase num caminho de depressão. Eu olhava e eu não via sentido nas coisas, para onde eu vou, eu não tinha perspectiva do futuro, mas agora eu olho para o espelho, eu não olho mais para mim mesmo, querido, porque a partir de agora, a gente não vê mais segundo a carne, a ninguém mais nós vejamos segundo a carne. Se antes nós víamos a Cristo segundo a carne, agora não. Agora eu olho para o espelho, eu não vejo eu vejo Ele, e eu quero Ele, eu quero mergulhar nele, eu quero andar com Ele, eu quero receber dele, eu quero vê-lo face a face e ter a minha vida transformada a cada dia na semelhança dele, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é o meu alvo, é com Ele que eu quero parecer, é como Ele que eu quero falar, é como Ele que eu quero me expressar. Aleluia. Oh, meus irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Você é uma nova vida. E talvez muitos ainda não saíram do ponto de start, entregaram a sua vida para Jesus, mas ainda estão aqui no ponto inicial da corrida da sua vida. A Bíblia fala que a nossa vida cristã é como uma corrida. Nós estamos correndo, é uma corrida é dinâmico, não existe corrida parada. Você está andando, você está dando passos, você tem um alvo, você tem uma linha de chegada, você está caminhando, você está numa corrida. Talvez muitos de nós ainda estamos aqui no start. Eu sou salvo, eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, mas isso aqui é só o começo. De glória em glória, vamos sendo transformados à imagem dele. A vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito. Você tem um alvo. Talvez você está aqui ainda nas 5 horas da manhã, na expectativa dos primeiros raios de sol. Talvez você está aqui às 6:30 da manhã vendo alguma coisa. Talvez você está às 8, às 10. Mas o Senhor, Ele quer te aproximar mais dEle, o sol da justiça. Ele quer que você sinta o calor dEle, a presença dEle. Ele quer te marcar, Ele quer te tocar, Ele quer derramar a presença, a natureza dEle na tua vida e transformando você. O sol alcança a plenitude quando chega ao meio-dia, o auge, é o ápice do calor. É assim, nós temos um alvo, o alvo é Cristo, é Ele, é ser como Ele, é ser parecido com Ele, é ser transformado com Ele, e nós precisamos buscar e desejar e querer e avançar para isso todos os dias. É por isso, irmãos, que nós não podemos cometer o erro de Adão. Qual foi o erro de Adão, Marcos? Qual foi o erro de Adão? Quando Adão errou, quando Adão viu que pisou na bola, deu ruim.
pisei na bola. O que Adão fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu. Olha para o irmão do teu lado aí. Fala assim para ele: meu irmão, o lugar que você precisa se esconder é na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe seus erros, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas imperfeições, Ele sabe tudo. Quando Deus chega no jardim, você acha que Deus não sabia? E Deus chega lá, a primeira coisa que Ele faz é: Adão! Ele chama Adão pelo nome. Por quê? Porque Deus tinha um relacionamento com Adão, assim como Ele nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Adão conhecia a Deus, mas quando entrou o medo, Adão se escondeu. Ei! Precisamos parar de cometer o mesmo erro de Adão, a síndrome de Adão, porque isso mudou. Hoje você tem acesso à vida. O acesso para Adão foi interrompido, meus amados. Adão não tinha mais acesso à árvore da vida. Aquelas duas árvores lá no jardim representam a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, o natural e o espiritual. Deus privou Adão de chegar à árvore, mas Ele estabelece um plano de resgate. Depois, os irmãos conhecem a história, não vou explanar aqui por conta do tempo, mas hoje eu e você desfrutamos disso. Vira para o teu irmão e fala: você tem acesso à presença, o caminho foi aberto. Você pode falar com Ele, você pode chegar perto dEle, você pode ouvir a voz dEle, você pode tocá-lo. Aleluia! Ele está perto de nós, queridos. Ele anseia estar perto de nós. Certa vez Jesus, quando vai ao templo lá em Jerusalém, Jesus fica tão irado. Esquisito falar isso, Jesus irado, mas é. Jesus ficou tão irado, por quê? Porque as pessoas foram ao templo para sacrificar e adorar a Deus. E quando chega lá, Jesus encontra os cambistas, Jesus encontra os comerciantes, Jesus encontra os negociadores, Jesus encontra o templo cheio de gente lá, vendendo coisas, vendendo pomba, vendendo os animais para o sacrifício, fazendo comércio. Por isso que Jesus repreende e fala: minha casa será chamada casa de oração, casa de relacionamento, não lugar de comércio. Jesus pega, faz um chicote e vai para cima dos camaradas, expulsa todo mundo de lá. Irmão, isso aqui tem uma revelação tremenda para nós que somos pais, maridos, para você, esposa. E eu não estou falando só em relação à igreja, mas fora, em casa, no dia a dia também. Irmão, em nome de Jesus, jamais impeça tua esposa, teu marido, não seja impedimento. Se o homem quer vir para a igreja, deixa. Se o homem quer orar, deixa. Se o homem quer ler Bíblia, deixa. Ele está na presença de Jesus, e é a presença de Jesus que vai mudar a vida dele. Jesus vai falar no coração dele, Jesus vai mostrar para ele o que ele precisa mudar, Jesus vai trabalhar na vida dele, Jesus vai colocar dentro do marido o que ele precisa, e você vai ser abençoada por isso. Marido, não impeça a tua esposa de buscar Deus. Pais, pelo amor de Deus, não impeça o filho de buscar. Não inventa passeio, não inventa coisa. Deixa o teu filho na presença de Jesus, deixa ele amar Jesus, deixa ele buscar Jesus, deixa ele desejar Jesus. Não impeça.
Meu filho está com sono. Ah, meu Deus, está frio, vou tirar de casa para levar para a igreja. Traz ele para a presença. A Bíblia fala que os pais, lá na época, pegavam os filhos e traziam para Jesus abençoá-los. Jesus fica tão irado quando inventamos coisa para não estar na presença dele. E principalmente quando impedimos. É por isso que Jesus batia forte com os fariseus, com os religiosos da época. Jesus chegou e falou: vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Vocês ficam aí, todo pomposo, eu sei e tal, mas vocês não deixam os outros servirem. Vocês não os deixam ser livres, vocês não os deixam vir à minha presença. Jesus era criticado, sabe por quê? Porque ele estava no meio do povo, ele estava comendo com pecadores, ele estava lá. Quando Jesus estava na casa de Simão, que chegou lá Maria, se jogou nos pés dele, e começou a beijar os pés de Jesus, e começou ali a derramar-se, e a enxugar com seus cabelos os pés de Jesus. Os caras estavam ali, olhou. Será que Jesus não sabe quem é essa mulher? Será que será que ele não sabe que ela é uma prostituta pecadora? Jesus deixa e fica olhando a atitude daquela mulher. Depois ele fala: Simão, eu entrei aqui, você nem me cumprimentou, você não me beijou. Essa mulher, desde a hora que entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Pois eu vou dizer uma coisa: onde for pregado o evangelho, essa atitude aqui será lembrada. A vida daquela mulher foi marcada profundamente. Ela mudou, ela foi transformada, porque ela teve um encontro com a glória, com a pessoa de Jesus. Ela foi mudada completamente. Presta atenção, queridos. Jesus disse que a Bíblia fala que ele era a glória, como a glória unigênito do Pai. Isso quer dizer o que? Reprodução. Jesus veio revelar o Pai. Romanos 8, 29, ele diz que ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos. Ou seja, agora muda, agora ele está reproduzindo em nós. Ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Ele quer nos fazer parecidos com ele. Esse é o alvo dele. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos na presença dele. Nós cantamos aqui muitas vezes: venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Aponta para você: nesse lugar. Essa música está falando de você, não é isso aqui, é você, é dentro de você, ele habita em você, você é a casa de Deus, você é a morada de Deus. Isso fala de relacionamento, intimidade, presença. Vem habitar aqui. Eu não quero só sentir a tua presença, Senhor, eu quero mais, eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero ver o Senhor. Escuta, Deus, Ele deu um jeito. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Ele deu um jeito de colocar a presença dEle dentro de você. Lá em João 14, quando Jesus está preparando o coração dos discípulos para a sua partida, os discípulos começam a ficar preocupados. O que ele está falando? Ele vai embora, ele vai nos deixar,
eles começam a ficar entristecidos. E quando Jesus olha e vê que os discípulos estão ficando tristes, estão ficando mal, ele fala: ei, calma, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou voltar para vocês. Aleluia! Precisamos entender isso aqui, meus irmãos, a revelação disso. Estou fazendo esse caminho aqui. Eu me lembro que uma vez, isso faz muito tempo, eu sonho em fazer essa viagem de novo com a minha família. Eu fui para o Rio Grande do Norte, isso lá em 88, faz tempo, né? Ficamos 30 dias lá. Que lugar fantástico. Nordeste, Rio Grande do Norte, lá no sertão mesmo. Depois de Natal, Touros, Cajueiro, lá, o lugar que eu fui, para vocês terem uma ideia, chama Lagoa do Sal. As casas de barro, madeira, barro, coberto com barro. Fui lá. Que lugar maravilhoso. Paulista, sotaque paulista, tudo paulista daqui. Será que vou pegar o jeito aqui? Algumas semanas depois, eu já estava andando descalço. Peguei meu primeiro bicho de pé. Como é que tira esse trem daqui? E é gostoso, irmão, é bom. Quem já pegou bicho de pé aqui? É bom, né? Não é bom? Aquela coceirinha gostosa. Mas depois de um tempo eu já estava chamando bala de confeito. Aqui é bala, lá é confeito. Eu já estava bexiga, a rodear, eu já estava falando veve. Eu estava falando igual a turma lá. Quem fala veve aqui? Minha esposa fica doida, minha mãe não tem quem tira dela, é veve, é veve. É vive, é veve. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu fui mudando. Deus está morando em você. Quantos creem nisso? Irmão, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Nós vamos adorar o tempo. Irmão, nem preocupe com o relógio hoje. Deus está morando em você, não está? Como está a nossa casa? Nós estamos mudando? Nós estamos crescendo? Está evoluindo? Está vencendo? Entenda, Ele está em mim, a glória dele está em mim. Nós falamos das dificuldades aqui que João e Moisés tiveram, mas depois falamos de como os caras se mudaram, o que aconteceu na vida dele. Nós carregamos a presença. Você não precisa subir no monte e ficar 40 dias como Moisés fez. Ele está aí. Deixa a tua fé trabalhar agora. Ele está aí, Ele está aqui com você agora. Conversa com Ele aí um pouquinho. Fala: Senhor, que bom que eu estou aqui nessa manhã, o Senhor está aqui comigo. Ele está aqui comigo, Ele está aqui no altar, Ele está aí. Ele está dentro de você. Deus não pode estar mais perto de nós do que Ele já está. Ele está dentro de nós, irmãos. Você precisa conversar com Ele. Você precisa relacionar com Ele. Você precisa ser alimentado pela presença dEle. Tem muita gente que mora com os pais, mas não se relaciona com os pais dentro de casa. Está lá, sabe que os pais estão lá, sabe que está aqui. A gente sabe, Deus está aqui. Eu falo: quantos creem Deus está aqui? Amém, Deus está aqui. Mas desfrutar da presença, senti-lo, contemplar, ouvi-lo, ser tocado, se derramar, chorar, são coisas diferentes. Você sabe pela fé que Ele está aqui, mas Ele está dentro de você. Você pode falar com Ele.
Nós estamos na presença de Deus, mas muitas vezes não damos conta disso. É isso que aconteceu com os discípulos lá no caminho de Emaús. Já estou caminhando para encerrar. Jesus se aproximou deles, eles não perceberam. Por quê? A resposta deles denuncia. A pessoa que eles mais amavam, o amigo, o herói da vida deles, o ídolo deles, a pessoa com quem eles conviveram, a pessoa pela qual eles largaram tudo, eles deixaram empresa, dinheiro, deixaram tempo, negócio, oportunidade, largaram tudo para andar com Jesus. Agora não estava mais, morreu. A Bíblia diz que eles iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Qual que era o assunto? Eles falavam entre si da morte de Jesus. Fala assim comigo, esse é o problema. Ei, olha para cá. O que eu vou falar aqui é muito sério e eu vejo presente na vida de muita gente. Muitas vezes nós estamos carregando morte conosco. Muitas vezes nós estamos fazendo do ambiente onde nós estamos um velório, um lugar de morte. Era isso que estava acontecendo com aqueles homens, fazendo um velório da sua vida espiritual, porque Jesus havia falado e preparado eles, mas eles estavam fazendo da sua vida espiritual um velório, eles estavam frios, não era para eles saírem de Jerusalém. As últimas palavras lá em Lucas está escrito isso: fica em Jerusalém, permanece lá. Mas eles se deslocam de Jerusalém e estão indo para Emaús. Não era para ir para lá, eles estavam frios. Muitas vezes estamos fazendo do ambiente familiar um velório. Tem morte dentro da casa. Estamos fazendo da nossa vida financeira um velório. Quando você pega o teu pagamento, fala, ixi, põe até lá um meme lá no stories do Instagram. Peguei meu pagamento, olhei para ele, já foi. Você está profetizando, dizendo, meu pagamento não dura, ele não multiplica, ele não é uma semente que gera, é uma semente que morre na terra, eu recebo, ele já acaba. Morte. Você está liberando morte. Quantos de nós, dentro de casa, abrimos a boca e criticamos e falamos, esses meninos, essa menina, essa casa, e inferno, não sei o quê. Quantas mulheres falam para o marido, sai daqui, some daqui. Morte. Está fazendo do ambiente familiar um velório, atraindo morte, porque a nossa palavra tem poder. Qual era o assunto que estava na boca dos discípulos? Morte. Como se nada tivesse acontecido naquele dia. Pode estar havendo uma festa no lugar, mas aonde o corpo está sendo sepultado, só se fala de morte. É ou não é? Como foi que ele morreu? Puxa, coitado, nossa, não é assim? Qual é a conversa que acontece no lugar onde está acontecendo um sepultamento? Não se fala de outra coisa, apenas do ocorrido. O povo liderado por Moisés era assim, a única coisa que eles conseguiam ver era uma paisagem desértica. A coluna de fogo estava lá, a presença da glória estava lá, mas eles só falavam de morte, do deserto. Nós vamos perecer aqui, Moisés trouxe a gente aqui para nos matar. Deus fazendo cada milagre fantástico. Imagina a água sair da rocha, imagina cordonizes vir e ficar assim, facinho para você pegar com a mão. Pão que desceu do céu para eles comerem.
milagres extraordinários. A roupa no corpo não se consumia, o calçado não se acabava. Milagre. Muitas vezes Deus tem feito coisas diante dos nossos olhos, mas porque nós estamos carregando morte, porque nós temos, alimentado uma negatividade, porque dentro dos nossos olhos só há deserto, nós não conseguimos ver e enxergar o que Deus está fazendo, a glória dele. Repete comigo: Ele mora em mim, está em mim. Queridos, aqui o que você diz direciona a sua visão. Guarde isso. Aqui o que você diz direciona a tua visão. O teclado pode vir para cá. Faz você enxergar uma coisa e não ver a outra. O povo estava diante do mar, a coluna de Deus. Imagina comigo uma coluna de fogo. Aqui, agora, uma coluna de fogo. Fogo, sem se apagar, sem queimar você. Porque uma coluna de fogo queimava essa igreja inteira, em fração de segundo. O fogo não queimava o povo. O povo no mar. Ao invés do povo olhar e ver, Deus está aqui. O que a gente tem medo? Eles temeram porque o exército de Faraó estava vindo. Porque na frente estava o mar. Porque dos lados tinha montanha. E agora, para onde a gente vai? Vamos morrer. Moisés preparou tudo, ele arquitetou tudo. Ele nos trouxe aqui para nos matar no mar. Aquilo que você vê direciona a sua vida. Precisamos olhar para dentro de nós. Não ver o Anderson imperfeito, não ver o Anderson grosseiro, não ver o Anderson arrogante, não ver o Anderson medroso, não ver o Anderson prepotente, não ver o Anderson infiel, não ver o Anderson que tem desejos no coração que não agradam a Deus, não ver o Anderson que tem coisas no coração que precisam ser mudadas. Mas quando eu olhar, eu vou olhar e eu vou ver Ele. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou capaz, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. E permitirmos que Ele nos mude. Você não vai fazer isso sozinho. Não conseguimos fazer sozinhos. Mas quando você, andando com Ele, e essa é a dinâmica, você permite que Ele fale, que Ele aconselhe, que Ele pegue na tua mão, que Ele cuide de você, que Ele trabalhe na tua vida, que Ele mostre o que você precisa mudar e que Ele te ajude a mudar, que Ele te ajude a ser um marido melhor, que Ele te ajude a ser uma esposa melhor, que Ele te ajude a ser filho melhor, que você permita que Ele faça o processo junto com você. É esse nível de intimidade e comunhão que nós estamos falando aqui. Contemplar, fala de identificar, distinguir, perceber, afirmar, declarar, confessar, reconhecer. Provérbios 3:5 diz: reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, me ajuda. Jesus, eu preciso, eu quero, Senhor, faz em mim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
independente se eu sinto ou não, se eu vejo ou não, Ele está comigo, Ele está aqui, Ele está em você. Ele pode te mudar pela palavra, pelas circunstâncias, por muitos métodos. Mas um dos modos que nós precisamos mais buscar é mudar por meio do relacionamento, da intimidade, do andar junto. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Os irmãos do louvor, venham para cá, por favor. Eu sei que não vamos conhecer tudo de Deus de uma só vez, mas hoje saia daqui disposto a buscar, disposto a conhecê-lo mais, disposto a ouvir a sua voz, a abrir o teu coração, disposto a pedir, a desejar. Saia do nível que você está. Talvez você ainda está no start, mas proponha hoje no teu coração avançar desse nível. Amadureça no teu relacionamento. Mergulhe na presença, como Moisés e João fizeram. Eles entenderam isso. A carta de João é uma carta diferente de todos os outros evangelhos, porque João conheceu, ele entendeu, ele decidiu: eu quero mais, eu quero ir mais fundo. Ele escreve o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Se alguém perguntar para você, fala dele para mim, o que você vai dizer? Quais são as marcas dele na tua vida? O que você tem para falar a respeito dele? Quem ele é para você? O que ele significa? O que ele representa? Quais são as experiências que você tem tido com ele? Ele é tudo para mim.